Queridos, eu estou esperando para entrar daqui a pouquinho numa mentoria às 10 e tava dando uma olhadinha aqui no Instagram, no feed do Instagram, e aí eu vi uma postagem que trouxe uma reflexão para mim. Uma postagem sobre a criação do universo, a hierarquia da criação, né? As mônadas, as almas e subalmas e por aí vai, até chegar no corpo, aqui no nosso ser humano. E aí me veio muito uma reflexão de que esquece, e eu já desapeguei desse entendimento de qual é a hierarquia da criação. Porque cada um vai perceber a hierarquia da criação de acordo com a experiência que o ser vivenciou. Vou explicar. Eu me lembrei de um ensinamento do Matias de Stefano, quando eu fui fazer o caminho iniciático com ele lá no Egito, que ele dizia assim: não existe uma verdade absoluta. E eu conto a verdade de acordo com aquilo que eu me lembro. Então ele se lembra de coisas que ele vivenciou sobre esta hierarquia. Então ele conta a partir da perspectiva dele. E ele disse uma coisa que é muito verdadeira e hoje para mim faz muito sentido, que é: a partir do Big Bang, ou a partir da expressão de Deus que ele criou a si mesmo, tudo é ilusão. Absolutamente tudo é ilusão. Então cada ser, ele vai percebendo essa hierarquia da criação de todos os mundos e universos de acordo com a forma como ele está projetando naquele momento a criação. Ou seja, não se preocupe em descobrir a hierarquia, ou o que vem antes e o que vem depois na criação dos universos e de tudo. Só se preocupa em se experimentar e se descobrir como a unicidade do ser. Só se preocupa em desenvolver a sua espiritualidade e expandir, porque no caminho de volta você vai se deparar e experimentar e ver e sentir e compreender exatamente o mesmo caminho que você fez para chegar aqui. E cada um chegou aqui de uma forma diferente, porque a partir dessa expressão do Big Bang, onde nós fomos criados, cada um de nós, fractais, seguiu como que uma direção, mas não uma direção em termos de caminho, mas uma direção em termos de projeção da mente. É por isso que, por exemplo, quando você vivencia uma experiência transcendental, nunca é exatamente igual à experiência do outro. Vou dar um exemplo da ayahuasca. Quem faz a experiência da ayahuasca e consegue ultrapassar os véus dessa realidade, vive experiências diferentes. Por quê? Projeções da mente diferente baseado em lembranças que ele tem de quando ele estava vindo para cá, quando ele estava fazendo o processo da queda de consciência. Então, resumindo, ninguém tem a verdade absoluta da hierarquia da criação do universo. Ninguém, porque desde o início do primeiro fractal criado, tudo se tornou ilusão. E é ilusão até aqui. Então voltar para casa é voltar para a realidade fora da ilusão. E isso só na unificação do ser. Vou continuar o nosso raciocínio aqui que eu comecei de manhã. O que significa, então, a nossa vida aqui de experimentação, aonde nós estamos voltando para casa? Que se a gente entra nesse lugar de querer saber qual é a verdade, como que a verdade se fez até chegar aqui, a gente entra num ciclo que vai sabotar o nosso processo. Porque nesse planeta existem várias vertentes de verdades. Então, e eu já fiz isso, né? É assim, é assado, começou assim, começou assado, vai para esse lugar, vai para aquele lugar. E isso começou a me deixar muito confusa. Então, hoje, qual que é o meu foco? É alcançar a minha espiritualidade, a minha expansão de consciência baseado na minha experiência de vida, aonde eu quero experimentar
O amor incondicional, através da consciência crística. E aí pode ter uma pessoa que ela vai experimentar o amor incondicional, mas não será. Ela não vai olhar ou considerar como consciência crística. Por quê? Porque na projeção dela não é o Cristo que vai trazer essa compreensão e esse entendimento e essa iluminação de sentir o amor incondicional. E tá tudo bem. Verdade dela e minha verdade. São duas verdades. De se experimentar a mesma coisa. Então, todo esse processo nosso de terra, aqui que nós estamos experimentando, nós também estamos lembrando e descobrindo a partir do processo que trouxe a gente aqui para cá. Então, tem gente aqui que veio de Sírios e vai fazer o processo de subida na compreensão Sírios. Outros desceram através de Órion, outros desceram através das Pleiades, outros desceram através de Andrômeda. Todos têm caminhos diferentes mostrando uma vertente de verdade, da verdade. Então a única verdade que existe é o ser unificado, porque é a história que todos contam. Então pode-se dizer que essa é a única verdade que existe, ou seja, somos Deus manifestado aqui, se experienciando e experimentando. Porém, a forma de chegar novamente ao Deus, a fonte criadora, e se tornar um com Ele, são caminhos diversos. Compreende? Então, não se preocupe com o caminho, apenas acredite que você tem o seu caminho, que pode ser diferente do meu caminho. Entende? Esse é o processo de busca da iluminação consciente. E eu percebi que esse entendimento, ele me desceu nesses dias que eu fiz as meditações, nos 8 dias de meditação. E eu acredito que foi porque eu já estava repetindo e repeti também nas lives uma frase que diz: através de mim, o caminho, a verdade e a vida se expressa. Eu acho que essa frase meio que abriu um portal que me trouxe esse entendimento, que me trouxe... É como se eu enxergasse, sabe? Essa estrutura que eu acabei explicando aqui do meu jeito. Espero que tenha sido suficiente, assim, para trazer uma compreensão. Mas que vocês, pelo menos, reflitam sobre isso, né? Ou seja, estamos aqui individualizados porque cada um de nós temos um processo também que é específico, de acordo com o que a gente acordou e de onde viemos.